Tenho 28 anos e moro em Rondônia. Se você já esteve aqui, sabe que este estado é completamente plano e não oferece muitas opções de trilhas ou acampamentos com vistas panorâmicas. Este ano, decidi fazer camping pela primeira vez em uma floresta isolada. Pensei que seria a viagem perfeita para iniciantes, já que o terreno era plano e a trilha era principalmente reta. No final da trilha, haveria um pequeno lago, pelo menos proporcionando uma vista razoável. A parte da caminhada foi curta, durando apenas cerca de 1 hora, mas o lago no final era muito decepcionante, para dizer o mínimo. Era muito pequeno e cercado por um pântano, então tive que montar minha barraca mais para dentro da floresta, onde o chão estava seco. Confesso que depois de 1 ou 2 horas, estava realmente entediado. Decidi levantar e dar uma volta ao redor do lago só para ver o que havia por ali. Fui para o outro lado, mas realmente não havia muito o que ver. Era uma floresta tranquila e bonita, mas não havia marcos definidores de nenhum tipo, então era basicamente a mesma floresta em todos os lugares. Comecei a voltar para o meu acampamento, e nesse momento, o sol já estava quase se pondo. Eu trouxe um pequeno isqueiro, então usei isso para acender uma fogueira e aquecer alguma comida. Mas não muito tempo depois do pôr do sol, notei uma luz do outro lado do lago. Ela estava nas árvores logo fora do lago, mas estava exatamente onde eu havia passado há apenas 1 hora, e eu sabia que não havia nada lá antes. Embora fosse desconfortável estar na floresta com um estranho, ou talvez estranhos, eu sabia que esta era uma das poucas trilhas para acampamento por aqui, então as chances não eram tão pequenas. Continuei minha noite, olhando ocasionalmente para o outro lado do lago. À medida que ficava mais escuro, essa luz que eu pensei ser uma fogueira ficou mais aparente e percebi que era uma lanterna ou algum tipo de luz elétrica. Eu não tinha certeza do que fazer com isso, mas 1 hora depois, vi de relance a luz começar a diminuir e depois, após algumas piscadas, ela se apagou. Fiquei olhando para a floresta escura e vazia do outro lado do lago por bons 10 minutos, esperando que a luz voltasse, mas nunca voltou. Isso me deu arrepios, mas novamente eu não tinha ideia do que fazer com isso. O resto da noite foi surpreendentemente tranquilo. Eu dormi e, pelo que sei, nada aconteceu durante a noite. Ao amanhecer, me preparei para outra caminhada. Ainda estava pensando na luz que vi e realmente queria algumas respostas. Caminhei até o outro lado do lago, de onde a luz vinha, e procurei ao redor. Não demorou muito para eu encontrar os culpados. Uma lanterna grande jogada na grama. As baterias estavam descarregadas, mas ela parecia nova, sem arranhões ou desgaste perceptível. Continuei procurando e não vi mais nada que indicasse a presença de alguém ali. Depois de pensar um pouco, decidi deixar a lanterna onde a encontrei e comecei a voltar para o meu acampamento. No entanto, parei no meu caminho quando vi alguém do outro lado do lago. Eles estavam em pé perto da minha fogueira, no meio do meu acampamento. Então, vi outra pessoa saindo das árvores e se juntando a ele. Pareciam ser 2 homens adultos, mas era tudo o que eu podia dizer de onde eu estava. Estava com muito medo para gritar ou dizer qualquer coisa, então simplesmente assisti enquanto eles andavam pelo meu acampamento e mexiam nas minhas coisas. Então, um deles parou e se virou na direção do lago. Ele ficou lá, observando a linha de árvores onde eu estava, até que ele estava olhando diretamente para mim. Ele me olhou por apenas um momento, mas isso me deu arrepios. Assisti enquanto o homem saía do acampamento e começava a andar entre as árvores. Perdi de vista por um momento até pegar um vislumbre dele correndo pela floresta. Corri mais fundo na floresta para longe do lago,
Sabia que as chances de eles me encontrarem eram quase zero, mas estava com muito medo para pensar direito. Corri por cerca de 15 minutos antes de parar e virar na direção do meu carro. Felizmente, cheguei em segurança, mas perdi tudo o que tinha. Resumindo, nada aconteceu depois disso. Fiz um relatório à polícia, mas não deu em nada. No entanto, continuo pensando naquela lanterna. Era deles ou de outra pessoa? Espero que a lanterna tenha sido apenas um truque que eles usaram para me afastar do acampamento. Mas se foi, por que eles vieram atrás de mim? Continuo tentando me convencer de que foi apenas um assalto e que eles não tinham outras intenções. Mas, no fundo, sei que estive muito perto de não sair dessa situação. Na época do ensino médio, minha casa tinha um quintal enorme que se conectava a uma grande floresta. Quando éramos crianças, eu e meus amigos costumávamos ir brincar lá longe na floresta. Sempre havia um pequeno senso de perigo estando lá, o que tornava as coisas mais divertidas. Conforme crescemos, deixamos de ir lá, porque não havia mais motivo. Mas um dia, eu e meu amigo Tiago estávamos relaxando no sofá quando ele teve a ideia de ir para a floresta tarde da noite. Nos próximos minutos, nossa ideia evoluiu de uma simples caminhada na floresta para acampar durante a noite. Tiago disse que os pais dele tinham uma barraca que poderíamos pegar emprestada, então fomos até a casa dele e a pegamos na garagem. Vale a pena mencionar que nenhum de nós jamais tinha acampado antes, então não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Honestamente, acho que nenhum de nós pensou muito nisso, porque estaríamos lá apenas por uma noite. Depois de fazer uma mochila com muitos lanches, garrafas de água e um carregador de celular portátil, entramos na floresta. Descobrimos nos primeiros minutos que a lanterna que Tiago trouxe era muito ruim e mal iluminava mais do que alguns metros à frente. Era o suficiente para nos impedir de bater em árvores e arbustos, mas não conseguíamos ver muito mais. Nos primeiros 15 minutos de caminhada, falamos sobre o quanto estávamos animados e o quanto isso seria assustador, mas depois caminhamos por mais 20 minutos sem realmente falar. Acho que ambos estávamos hipnotizados e um pouco assustados pelo silêncio sinistro. Algumas vezes, achei que ouvi algo andando por perto, mas a lanterna nunca alcançava o suficiente para ver qualquer coisa. Após nossos 30 minutos de caminhada, encontramos um lugar para montar o acampamento. Era uma seção aberta de grama com árvores ao redor. Tiago enfiou a lanterna no topo de um arbusto para iluminar a área e então começamos a montar a barraca. Ele disse que era uma barraca fácil de montar, mas não havia nada de fácil nisso. Passamos provavelmente 1 hora para fazer a barraca ficar de pé sem desmoronar. Também não ajudava que toda vez que ouvíamos algo, tínhamos que pegar a lanterna do arbusto e iluminar a área, e depois começar de novo com a barraca. Não sei quanto a Tiago, mas nesse ponto eu estava lamentando ter vindo até ali. Quando finalmente conseguimos montar a barraca, foi um alívio. Sentamos lá dentro e ouvimos os sons da floresta. Às vezes estava completamente silencioso e 1 minuto depois havia pássaros cantando ou algum outro animal fazendo barulhos. Foi uma experiência realmente legal, até que ambos ouvimos um som mais familiar. Ficamos na barraca ouvindo passos que se moviam entre as árvores. Não pareciam estar se aproximando, mas mais como se estivessem passando por nós. Uma coisa de que ambos estávamos certos era que eram passos humanos, não de qualquer outro animal. Depois de 1 minuto eles desapareceram, mas eu e Tiago ficamos quietos, olhando fixamente para o interior da barraca
enquanto ouvíamos atentamente. Por volta de 10 minutos depois, quando estávamos certos de que a pessoa havia ido embora, saímos da barraca e nos sentamos do lado de fora. Ambos nos sentíamos um pouco vulneráveis dentro da barraca, sem poder ver o que estava acontecendo ao nosso redor. Enquanto conversávamos por um tempo, o mesmo som começou a se aproximar ao longe. Desta vez, estava ficando mais perto. Eventualmente, chegou tão perto que estávamos preocupados que a pessoa estivesse vindo diretamente na nossa direção. Tiago apontou a lanterna na direção dos passos, mas o som continuou. A pessoa estava se aproximando lentamente. E quando pensamos que ela apareceria à vista da lanterna, ela parou. Os passos soavam tão próximos que podíamos ouvir a pessoa respirando, mas apenas vagamente, fora da luz. Tanto eu quanto Tiago estávamos congelados, olhando para a escuridão além da lanterna. Então, ouvimos a pessoa dar um passo para trás e depois começar a se afastar. 1 minuto depois, os passos haviam desaparecido e a floresta inteira estava silenciosa novamente. Desmontamos a barraca o mais rápido possível e saímos imediatamente. Estávamos tão abalados que nem seguimos o caminho de volta para casa corretamente e acabamos em uma rua vizinha. Caminhamos até minha casa e ficamos acordados a noite inteira no meu quarto conversando sobre o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido. Nunca mais entramos naquela floresta e, mesmo hoje, evito lugares isolados. Quem quer que fosse aquela pessoa na floresta sozinha durante a noite, devia estar planejando algo terrível, e acho que estávamos muito perto de descobrir. No ano passado, pela primeira vez, algo aconteceu durante minha viagem de acampamento. Eu costumava acampar sozinho várias vezes por ano, geralmente nos mesmos lugares, mas ocasionalmente tentava encontrar algum lugar diferente. Para esta viagem, escolhi uma trilha de acampamento chamada Trilha da Terra, que nunca havia explorado antes. Dirigi 2 horas de casa até um local remoto onde iniciei a caminhada. Logo de cara, percebi que não estava aproveitando a trilha tanto quanto esperava, principalmente porque algumas partes estavam úmidas e lamacentas. Mesmo assim, continuei a caminhar e tentei evitar essas áreas. Depois de um tempo, cerca de 45 minutos de caminhada, avistei algo ao lado da trilha. Era uma barraca muito desgastada e com algumas rasgaduras. De longe, pude ver que não havia ninguém dentro dela, então me aproximei. Não havia sinais de danos intencionais. Tudo parecia estar desgastado pelo tempo. O fato de a barraca ainda estar de pé era surpreendente. Olhei ao redor e dentro dela, mas estranhamente não havia mais nada. Pensei que encontraria um monte de coisas deixadas para trás, mas não havia absolutamente nada, exceto a própria barraca. Depois de alguns minutos, voltei para a trilha, mas continuei pensando no motivo de alguém ter deixado uma barraca daquela maneira. Enquanto caminhava pela última 1h30 da trilha, encontrei dezenas de objetos deixados para trás. Todos eles eram equipamentos de camping ou trilhas, mas ver todas essas coisas espalhadas em uma trilha de 4 quilômetros me deixou com uma sensação desconfortável. Quem deixaria tudo para trás? Não parecia ter sido um acidente, e eu tinha quase certeza de que tudo pertencia a uma única pessoa. Quando cheguei ao final da trilha, montei minha barraca a uma boa distância da trilha, apenas para garantir. Já estava escurecendo, então fiquei no acampamento até me sentir pronto para dormir. Eu estava um pouco nervoso para ir para a cama, mas consegui dormir a noite toda sem problemas. Quando acordei,
Era de manhã cedo, por volta das 4 ou 5 horas, e o sol ainda não havia nascido completamente. Abri o zíper da minha barraca e saí, mas imediatamente percebi que algo estava errado. Virei-me e do outro lado da minha barraca, a poucos metros de distância, havia um homem. Ele era alto e magro, vestindo roupas sujas, com o rosto coberto de sujeira. Ele me olhou com um olhar vazio. Fiquei paralisado naquele momento, chocado e com medo, mal parecia real. Ele falou em um tom suave, mas arrepiante. Balancei a cabeça concordando e comecei a reunir minha mochila, mas ele imediatamente se aproximou de mim. Caí para trás e só consegui repetir "tudo bem" várias vezes. O homem ficou em pé sobre mim, ainda com aquele olhar vazio nos olhos. "Vá embora", ele disse novamente. Desta vez, entendi o que ele queria dizer e me levantei rapidamente, fugindo dali, deixando tudo para trás. Olhei para trás quando estava longe o suficiente e vi o homem mexendo em minha mochila como um animal curioso. Corri o máximo que pude e depois andei rápido o restante do caminho até meu carro. Graças a Deus, mantive meu celular e chaves no bolso, senão a situação teria sido 100 vezes pior. Dirigi até encontrar sinal de celular e liguei para o 190. Descobri que houve um caso quase idêntico ao que eu vivenciei, mas a pessoa que o relatou optou por não torná-lo público pela mídia. Provavelmente era a pessoa cuja barraca e pertences encontrei na trilha. Depois de uma semana de conversas com a polícia e revisão de tudo, eles organizaram uma pequena equipe de busca de policiais para investigar a trilha. Eles percorreram a trilha e voltaram sem avistar o homem, mas encontraram a maioria das minhas coisas próximas ao meu acampamento, jogadas como lixo. Depois disso, o caso ficou estagnado, assim como o caso da pessoa anterior. O que sempre me intriga é o fato de o homem não ter ficado com nada, apenas espalhando tudo pela floresta sem intenção de usar qualquer coisa.